Oi, pessoal. Estou aqui hoje com o Diego Torres, que é fisioterapeuta do Hospital das Clínicas do Rio de Janeiro. Você pode depois contar também, Diego, sua trajetória aí no hospital, né? Mas o Diego, como eu falei para vocês, a gente se conheceu já há uns 10 anos no Conselho Nacional de Saúde e tem uma larga experiência aí na gestão, no CREFITO, na FENAFITO. Não sei se vocês já ouviram falar em FENAFITO, né, Diego? Nem todo mundo, Verdade. principalmente os estudantes, não conhecem. Muitos profissionais também não conhecem o que é a FENAFITO. Uma atuação no sindicato do Rio de Janeiro também, como presidente. Então, te agradecer demais, Diego, pela presença. É uma honra tê-lo aqui para ilustrar, né, uma pessoa que atua pela fisioterapia, não individualmente, né, pensando na perspectiva coletiva, que é o que a gente precisa de pessoas com esse engajamento que você já demonstra já há um tempo. É raro, às vezes, os estudantes terem esse contato, né, com os profissionais que estão na FENAFITO, no CREFITO, no sindicato, e eu sempre valorizo isso porque a gente percebe nas outras profissões muito engajamento, né, e às vezes eles têm a sua valorização que a gente busca também. Então, passar a palavra para você complementar a sua apresentação, que eu acho que eu fiz de uma forma bem superficial para você explorar toda essa trajetória que você tem desde o sindicato, né, desde a sua formação, porque você se interessou pelo sindicato muito novo, né? Sim. Depois eu vou mostrar aquela foto nossa lá em Brasília, a gente ainda menino, né, há 10 anos atrás, e para você falar um pouquinho desses 10 anos que se passaram, né, daquele encontro nosso lá, as suas perspectivas para os próximos 10 anos, né, o que, que a gente pode fazer, né, o que, que avançou, o que está da mesma forma, o que está estagnado, né, o que, que retrocedeu, né? Então, eu queria passar a palavra para você aí, para você já fazer as suas considerações iniciais. Tá ótimo. Obrigado, professor Peterson, pelo convite. Boa tarde a todos aí que me veem, me escutam, né? Tá tudo bem, estão ouvindo direitinho, me vendo, né? Ótimo. Então, eu vou pedir para vocês inicialmente, se quiserem botar alguma pergunta no chat, eu às vezes fico meio perdido olhando para o chat, olhando aqui, mas aí o Peterson dá para me ajudar, né, professor? Vai ser um papo bacana. E aí vocês podem abrir o áudio de vocês, levanta a mãozinha aí que a gente vai dialogando, que fica melhor. Se deixar, como o professor Peterson falou aí, eu tenho essa veia sindical e veia acadêmica. Se deixar, a gente fala a tarde inteira, né? E aí não fica algo tão agradável, tá bom? Bom, então, como o professor Peterson falou, né, meu nome é Diego, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Gama Filho, aqui no Rio de Janeiro. É uma faculdade que não existe mais, era uma faculdade privada, né? E que teve aí o término das suas atividades por volta de 2018, por aí, pouco antes da pandemia, né? 2017. Faliu, né? E assim abre aí um outro leque de discussão sobre as instituições privadas que a gente encontra Brasil afora, né? E o sucesso que elas fazem, ou o declínio, ou a oscilação que elas fazem de altos e baixos. Então, me formei em 2002 e encontrei um mercado de trabalho bem pouco aquecido na fisioterapia no que diz respeito da valorização profissional, né? Monetariamente, o fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro não tinha um salário compatível com uma profissão de nível superior que eu esperava quando me formei, quando ingressei na fisioterapia. Mas eu estava numa situação particularmente muito diferenciada, porque eu me formei e já comecei a trabalhar num hospital particular, que era um dos melhores aqui do Rio de Janeiro, na época, que era um hospital da Rede D'Or, e tinha sido aprovado para o concurso da UFRJ, para ser fisioterapeuta do hospital universitário de lá. Então, eu pensava, bom, com isso aqui, né, já dá para sobreviver bem, um emprego público e um emprego particular num bom hospital. Vamos ver o que eu faço aqui de fisioterapeuta, como fisioterapeuta, para fazer a diferença, não só na vida dos meus pacientes, né, mas eu tinha sempre esse ímpeto de querer participar um pouco mais da vida política,
do município onde eu moro, do local onde eu trabalho, do estado onde eu vivo, né? E quiçá numa política nacional que criou oportunidades como essa de conhecer o professor de vocês, né? Então, dentro dessa trajetória, eu acabei me dedicando mais dentro da UFRJ, né, no Hospital Universitário, à gestão. Fui chefe do serviço de fisioterapia de lá durante 6 anos, e eu posso dizer que ali foi a minha escola política, né, dentro da universidade, dentro de um hospital, onde a gente queria demonstrar o papel do fisioterapeuta, né, com mais valor. E ali com um grupo de colegas, né, alguns questionamentos viam a superfície. Um deles era o mercado de trabalho, né? Eu me indignava, eu tinha um plano de carreira muito bom dentro da Universidade Federal, tinha um salário diferenciado, muito diferenciado do mercado do Rio de Janeiro, que pagava em torno de um salário mínimo para um fisioterapeuta. Então, dentro da universidade que começou essa discussão, por isso que é muito valoroso estar aqui com vocês hoje, né? Porque essas interrogações vêm para a universidade e ali a gente desenvolve esse bate-papo, essa discussão para buscar soluções, né? Então, esse grupo de amigos, fisioterapeutas, todos lá no hospital, a gente falou, bom, como é que pode, né? O mercado está tão ruim para a fisioterapia no Rio de Janeiro. O que está acontecendo? E a gente tinha uma cultura de sempre colocar os problemas e cobrar as soluções do CREFITO, né? Essa sigla vocês já devem ter ouvido, né? Do CREFITO. Então, o CREFITO não faz nada, o CREFITO não resolve nada, o CREFITO não faz isso, não faz aquilo. E aí a gente, né, deu uma pausa e falou, gente, mas qual é a competência do órgão? O que o CREFITO deve fazer? Será que é ele mesmo que deve representar os trabalhadores, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com relação a essa política salarial? E a gente foi descobrindo que não, né? Que realmente a gente tem outras entidades de classe que são muito importantes para a nossa profissão, como as associações científicas, né? As associações de especialidade, as associações profissionais e os sindicatos. Então, a conclusão que a gente chegou lá era que a gente não tinha um sindicato forte. Quando a gente procurou conhecer um pouco melhor o sindicato do Rio de Janeiro, que a sigla que a gente utiliza é o Sinfito, a gente viu que ele estava fechado há pelo menos uns 4 anos. E aí veio para a gente a identificação do problema, né? O problema é que a gente não tem um sindicato aberto, quiçá um sindicato forte. Então, esse grupo de colegas, né, indignado com isso, falou, como é que a gente faz para reabrir o sindicato? É a gente que tem que reabrir, né? As instituições, elas são formadas pelas pessoas que fazem parte dela. Então, se a gente não fizer parte de um sindicato, a gente não vai ter um sindicato aberto. Se a gente não abrir discussão com nossos conselhos, com as nossas associações, a gente não vai fazer parte delas, elas vão fazer outra coisa que não o que a gente deseja, o que a gente espera, o que a gente almeja, né? Então, assim, montamos um grupo, isso foi em 2010, montamos um grupo para reestruturar o sindicato dos fisioterapeutas aqui do Rio de Janeiro. Fizemos uma assembleia, né? Essa organização exige esse tipo de etapa, né? Esse cumprimento de etapas para ela ser oficial. E aí reabrimos o sindicato e fomos para essa luta por valorização salarial, porque é notório, né? O papel do fisioterapeuta, isso ninguém questiona, né? A capacidade que o fisioterapeuta tem de atender com qualidade seus pacientes, produzir cientificamente, isso não tem questionamento mais. Mas quanto que a gente é remunerado por isso era o nosso questionamento na época. Bom, eu tinha dito para vocês que na época o salário do fisioterapeuta era em torno de um salário mínimo. E a gente está falando de R$ 630 lá em 2010. E a gente buscou as alternativas, né? O sindicato constituído, como é que a gente vai buscar essa valorização? O meio para isso é a negociação. Então, como um bom sindicalista, você tem que ser um bom negociador. Você negocia com as empresas para estabelecer um valor que seja razoável. Um salário mínimo não é razoável para um profissional de nível superior. O que se tem por lógica aí é que um profissional de nível superior mereça receber no mínimo 3 salários mínimos. Tá? Entendendo que tem um nível básico, tem um nível técnico e tem um nível superior. Bacana? É assim que as outras profissões na época calculavam isso. A gente foi para essa briga e não deu certo, negociando com os empresários.
E a gente descobriu que aqui no Rio de Janeiro tinha uma lei estadual que estabelecia salário, piso salarial. E falamos, bom, é nessa que a gente vai embarcar. Como que a gente faz para escrever um projeto de lei para incluir o fisioterapeuta, né, a fisioterapia nesse projeto e atender, né, as nossas necessidades e a demanda da sociedade, porque a lei é para isso, né? É para ocupar um espaço que a sociedade precisa. E o caminho para isso é o parlamento, né? A Assembleia Legislativa, são os deputados, para a gente chegar no estado do Rio de Janeiro. Numa cidade é a Câmara de Vereadores, né? Então, no Brasil afora é o Congresso Nacional. Então, a gente foi de gabinete em gabinete de deputado, como sindicato, solicitando, né, a inclusão da categoria na lei do piso salarial. Disso, o piso salarial foi aprovado com sucesso, e a gente saiu do patamar de R$ 630 para um piso de 1.400, o que foi uma conquista assim, que reverberou muito bem Brasil afora. Isso foi 2011. Tá? E a gente mostrou como que a gente vem, né, para um grupo que se organiza politicamente, dentro da esfera sindical, e consegue uma vitória, conquistar uma vitória. Isso repercutiu muito bem, e dentro da organização sindical, no Brasil, né, o nosso sindicato, cada sindicato de cada estado, eles podem se aglutinar e formar uma entidade de representação nacional, que são as federações. O professor Peterson falou aí um pouquinho mais cedo, a FENAFITO, é a Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e que para ela existir, ela precisa da união de no mínimo 3 sindicatos. São entidades antigas, gente. Tanto o Sindicato do Rio de Janeiro quanto a FENAFITO foram fundadas no final da década de 80, com o processo de redemocratização do Brasil, né? O Sinfito RJ é de 88, o Sinfito de Minas, se não me engano, é 88 ou 89, a gente tem o de São Paulo também de 88, então o do Rio Grande do Sul também foi importante na fundação da FENAFITO, e tem mais um, da fundação acho que foram 5, tá? E em 89 se fundou essa federação. Qual o papel da federação? Buscar essa representação política e trabalhista da categoria na esfera nacional. Tá? Bom, por que a gente precisa organizar essas entidades? Sejam elas sindicais, conselhos ou associações. Porque é só através dessas entidades que a gente consegue abrir caminhos para dialogar, seja com o Congresso, seja com uma Câmara de Vereadores, seja com a Assembleia Legislativa, e participar desse poder, vou usar esse termo, tá, professor Peterson, desse poder que é o controle social. Então, na minha visão, o controle social é o quarto poder que a gente tem na organização política brasileira. Né? A gente tem lá o legislativo, tem o judiciário, tem o poder executivo, e a gente tem um quarto poder que, para mim, é o controle social. Tá? Então, quando na Constituição diz que o poder emana do povo, é porque o povo tem que tomar conta de um desses poderes para ser ouvido. Não basta o povo eleger representantes há 4 anos e acreditar que aquele representante vai te representar legitimamente. A gente tem que entrar por outras vias nesse quarto poder, que é o poder do controle social. Isso a gente faz através das entidades de classe. Então, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente só conseguia participar do Conselho Municipal de Saúde daqui se a gente representasse uma entidade. E aí, pelo sindicato, a gente conseguiu assento. No Conselho Estadual de Saúde, a mesma coisa. Pelo sindicato, a gente conseguiu assento. Na verdade, que no Rio de Janeiro era o CREFITO que tinha assento, mas a gente participava como ouvinte. E no Conselho Nacional de Saúde, né, nessa oportunidade aí que a gente vai direcionar mais o nosso debate para isso, a gente só conseguia representatividade se tivesse uma entidade de classe nacional representando a gente lá. Então, vocês vão ver que no Conselho Nacional de Saúde não tem a participação do CREFITO. Quem participa lá é o COFITO, é o Conselho Federal. Então, no Conselho Nacional de Saúde, vocês não vão ver a participação dos SINFITOS, dos regionais. Você vai ver a participação da FENAFITO. Tá? Assim como outras associações de classe. Por exemplo, a Associação de Fisioterapeutas do Brasil, a AFB, também já teve assento lá. Hoje em dia ela participa de algumas comissões, não tem mais assento. A nossa querida Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, a ABENFísio,
também tem assento no Conselho Nacional de Saúde. Então, são entidades de classe nacionais que nos representam lá, nesse espaço de discussão, de debate e de aprovação de contas públicas, que são os conselhos, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera nacional. Ok? Bom, então, dentro dessa organização, a gente reabriu o Sinfito em 2010, avançou em 2011 para um reconhecimento bacana do piso salarial aqui no Rio de Janeiro. Em 2012, a gente estava bem alinhado com a diretoria da FENAFITO e eu tive a oportunidade de ser indicado pela FENAFITO para representar a entidade no Conselho Nacional de Saúde. Então, isso talvez tenha sido a minha, até hoje, né, tenha sido a minha trajetória mais importante, minha representação mais importante em órgãos públicos, né, de representação mais abrangente. Bacana? Bom, para finalizar essa linha de raciocínio dos poderes que a gente encontra aqui na nossa república, né, tem um quinto poder que não dá para deixar de falar, que é o poder da mídia, né? O quinto poder é um poder muito poderoso, a gente sofre influência dele o tempo todo e a gente tem que saber usá-lo da melhor maneira. Senão ele vai usar a gente, tá? O poder da mídia, ele interfere nos outros poderes de uma maneira, assim, muito capilar, né? Ele penetra mesmo e quando você vê, você está envolvido em algo que está chegando a você e que você já não controla mais, né? Então, o poder da mídia interfere no legislativo, no judiciário, no executivo, interfere no controle social, interfere na nossa vida pessoal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse poder, tá? Que para mim é o quinto poder. Bom, e a gente está aqui para falar desse quarto poder, que é o controle social. Então, a gente se organiza dentro do controle social em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, né, ou nacional, da seguinte maneira: esses conselhos são espaços coletivos onde tem que ter a representação de 3 bancadas importantes, tá? De maneira geral, o Conselho de Saúde tem a bancada do gestor público, né, de saúde, tem que ter a bancada dos usuários do sistema público de saúde e tem a bancada dos trabalhadores de saúde. Então, a gente tem 3 representações nos conselhos, mas o poder de representação, que é baseado no número de assentos no conselho que cada segmento desse ocupa, ele não é dividido por igual, tá? Então, assim, já que eu estou vendo que vocês estão falando pouco, vou lançar uma pergunta aqui. Quem vocês acham que tem mais espaço de fala nos conselhos de saúde, seja municipal, estadual ou federal, ou nacional, né? Vocês acham que tem mais espaço de fala, mais assento? Os usuários do sistema, ou seja, o povo propriamente dito que usa o sistema de saúde, os gestores públicos, né, que administram o sistema, ou os trabalhadores em saúde? Vamos fazer essa enquete rapidinho aí no chat. Bota aí, gente. Quem que vocês acham que tem mais representação? Usuários, trabalhadores ou gestores? A Aline botou aqui, já opinou. Usuários. Quem mais concorda com a Aline? A Amanda já acha que é gestores. Tá meio dividido aqui entre usuários e gestores, ó. Milena, Flávia. Tô vendo aqui as opiniões meio divididas. Ninguém botou trabalhador ainda, né? Aí, que bacana. Isso. Beleza, pessoal. Tô vendo aqui que vocês estão participando. Bacana. Então, acertou quem falou usuários, tá? 50% dos assentos em qualquer conselho de saúde, seja ele municipal, estadual ou nacional, é composto por usuários do sistema. Quem são os usuários? Gente, são vocês, né? Pessoas físicas, a Larissa, a Clara, a Maria Eduardo, o Diego, o Peterson? Não, não somos nós. São entidades que representam os usuários, tá? Então, os usuários dos sistemas de saúde precisam estar organizados para participar do conselho. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, representantes das associações de moradores, nesses assentos dos usuários, representantes através de associações que representam pacientes com doenças raras ou com doenças específicas, né? Tem na bancada dos usuários, por exemplo, representantes dos indígenas,
e eu fico apaixonado por esse tema. Eu participei de uma discussão muito bacana sobre saúde do indígena lá, tá? De populações específicas, né, afrodescendentes, das associações de mulheres. Então, a ideia dos usuários é se organizarem em grandes associações de representação também nacional para poder ocupar esses assentos. As associações precisam se habilitar para ocupar esses espaços, tá? Então, 50% dos assentos, gente, é usuário. Ou seja, é um sistema montado para valorizar a opinião do indivíduo, né, como cliente do Sistema Único de Saúde. Tá? Bom, e os outros 50%? Esse sim é dividido meio a meio. 25% vão ser assentos, né, de representação dos gestores, e os outros 25% é a bancada dos trabalhadores em saúde. Né? Então, eu ocupei um desses assentos, desses 25%, né, um representante lá era a Federação Nacional dos Fisioterapeutas. Então, é uma disputa muito acirrada, porque são poucos assentos para um número muito grande de trabalhadores da área da saúde, né? Para entidades de trabalhadores na área da saúde. Então, vocês imaginem, né? Só profissões da área da saúde são 14. E a gente ficava brigando lá entre nós, disputando espaço de meia dúzia de assentos. Não tem espaço para todo mundo. Então, imagina, só para fisioterapia a gente tem COFITO querendo espaço, FENAFITO querendo um assento, a AFB querendo um assento, a Benfísio querendo assento, a Abrato, que é a Associação de Terapeutas Ocupacionais, porque nessas horas de disputar espaço acabam botando a gente junto, né, apesar de sermos profissões separadas. Então, só assim, por alto, a gente tem 5 ou 6 entidades da fisioterapia e da terapia ocupacional para ocupar um assento, que era disputado com outras 14 profissões da área da saúde, né? Então a briga era feia entre a gente. Fala, Peterson. Diego, para ilustrar, né, essa composição, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar aquela foto que tem essas representações daquela época. Ótimo. Porque aí você vai lembrar, né, quem que estava lá naquele momento. Deixa eu ver se já está compartilhando aqui. Tá vendo aí, Diego? Espera aí. Ah, que legal, olha só. Tá vendo aí? Apresenta aí a turma aí, Diego. Sim, sim. Aqui a gente tem um time de fisioterapeutas, né? Eu tô sem a setinha, mas vocês estão me vendo aí no meio, gente. Eu tava de cabeça raspada. 10 anos mais novo, né? De óculos e sem barba, tá? E de terno, né? Estão me reconhecendo aí. Bom, do meu lado, de gravata vermelha, a gente tem o Elcio, é terapeuta ocupacional. Se não me engano, ele era de Minas, não tenho certeza. Tem algum tempo, né? Olha só, isso aí foi 2012, né? 2012, a posse do conselho, né? Foi a posse. Em cima tem a legenda, posse dos novos conselheiros, 2012, 2015. O Elcio, início de 2012. O Elcio, que está aí de gravata, era o representante da Abrato, se não me engano, da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais. Do meu outro lado, essa colega, apesar de ser fisioterapeuta, acho que é Patrícia o nome dela, se não me engano. A Patrícia era fisioterapeuta, mas ela representava uma associação de pacientes com Alzheimer. Com Alzheimer, é isso aí. Associação Brasileira de Alzheimer. Isso aí, a Patrícia. Do lado dela, ai meu Deus, fugiu o nome aqui. Estou ficando não, velho. Também não lembro. A Associação de Fisioterapeutas da AFB, né? É da AFB, representa a AFB, mas eu esqueci completamente o nome dela. Bom, mais ao lado aqui, né, com esse vestido dourado, a gente é a Francisca, que representava a Benfísio na época. Tá? Do lado dela, a Luziana era a vice-presidente do COFITO. Tá? Estava aqui representada. E no cantinho o professor de vocês, né? Tá com a mesma cara. O intruso, né? O bico aí, que não era conselheiro e estava lá. Mesma cara, 22 anos, até hoje 22 anos, continua jovem. Com certeza. Muito bacana, gente. Então aqui, ó, você vê que na foto a gente tem reunida a FENAFITO, a Abrato, a Benfísio, a AFB, COFITO. Tá? 5 entidades representando a bancada dos trabalhadores. Legal, era um time bom, 5, né?
A bancada total de trabalhadores no CNS, gente, eu acho que é em torno de 10, tá? Eu não lembro. Perguntaram aqui no chat, de cabeça agora, eu não lembro, mas era em torno de 10. Mas a gente tinha em torno de 30 entidades só de trabalhadores da saúde querendo essas 10 vagas. Então, como é que a gente fazia isso? Para chegar a um denominador comum, né? Porque senão a gente ficava numa disputa entre nós, que não era uma disputa saudável, né? Então, como é que o próprio Conselho Nacional de Saúde ele se organiza? Eles têm a vaga de titular. Então, vamos lá, tem 10 vagas de titular. Além disso, eles têm, têm 10 vagas de suplente, que são os substitutos imediatos desses titulares. Então, vamos supor que eu estava lá representando a FENAFITO como titular. Se eu fosse convocado para uma reunião e eu não pudesse comparecer, o próprio conselho me substituiria pelo meu suplente, que, sei lá, poderia ser o professor Peterson representando a Benfísio. Então, a gente tinha uma linha sucessória de titular, primeiro suplente, segundo suplente. Ah, que legal. Esse é atualizado, né, Peterson? Coloquei, acabei de entrar numa página, Diego, essa é atualizada, tá? Show. Então vamos ver quantas vagas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, aqui você está no segmento usuário. Vai descendo que a gente vai ver segmentos profissionais. É o próximo. Aí, ó, profissionais de saúde. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que termina aí, né? Vê se tem mais. São Aqui 12. tem um prestador de serviço. Isso, então são 12 vagas. Então, olha só que interessante, são 12 vagas de titular, mas eu tenho um espelho de 12 vagas de suplentes e substitutos, né? E ainda tem um segundo suplente, tá? Então, a gente consegue aí ter uma participação muito ampla, né, de entidades de trabalhadores da saúde. Mas, gente, é muita entidade para pouca vaga, mesmo assim. Então, como é que a gente fazia essa disputa para definir quem ocupava a titularidade, quem era o primeiro, quem era o segundo suplente? E isso era uma disputa mesmo, entre nós, tá? Mas uma disputa que a gente buscava sempre o consenso. Por que era uma disputa? Porque se eu fosse, por exemplo, nomeado titular, todas as custas da minha participação e da minha entidade no conselho era financiada pelo Ministério da Saúde, tá? Se eu tivesse como primeiro ou segundo suplente, o Ministério da Saúde não ia custear minha participação. Eu poderia até ir assistir às reuniões, até pedir para o titular me ceder um direito à fala, mas isso teria que ser custeado pela minha própria entidade. Então, a gente teria que gastar do recurso da FENAFITO, do COFITO, da associação, seja lá de quem for, para estar presente em Brasília, uma vez por mês, durante 2 dias, para participar dessas reuniões. Então, olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, na segunda linha, o COFITO está aqui representado como segundo suplente pelo Dr. Ricardo Lotifi, que foi presidente durante muitos anos do CREFITO 6, né? Hoje ele está lá, é o nosso representante no COFITO. Notem que na mesma linha, o primeiro suplente, né, o suplente que vem antes dele, é do Conselho Federal de Enfermagem. E a titular é do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Essa conformação, gente, é pactuada, é conversada. Então, por exemplo, na gestão que eu vivi de 2012 a 2015, quem ocupava a vaga de titular era o COFITO. E aí, na linha de suplência, vinha a primeira suplente, era o FENAFITO, era a FENAFITO, né? E eu participava. E o segundo suplente, se não me engano, era a Benfísio. Então, a gente tinha uma linha ali sucessória de 3 entidades da fisioterapia. E era muito bacana porque o representante do COFITO, que ia com frequência, né? A vaga não é do Diego, do Peterson, né? Da Isadora, não é da pessoa física. A vaga é da entidade. Então, a entidade pode nomear, sei lá, no primeiro mês o Diego, no outro mês vai o Peterson, no outro mês vai a Larissa, vai a Maria Eduarda, né? Vai a Luana. Então, a vaga é da entidade. E aí podem ser mudados os nomes das pessoas que participam.
Mas durante 2012 e 2015, basicamente em todas as reuniões, quem ia representando a FENAFITO era eu, e quem ia representando o COFITO era o Dr. Willem, que hoje é o presidente do CREFITO 2. Então, só para vocês verem como essas relações políticas elas se dão de maneira progressista, né? Hoje eu sou o vice-presidente do CREFITO 2. Tenho uma amizade muito profunda com o Dr. Willem, porque estabeleci isso no Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, todo mês a gente se encontrava numa reunião lá. A vaga de titular era do COFITO. Então, quando tinha algum tema relacionado com a nossa área que a gente queria se manifestar, o COFITO, como era titular, pedia direito à fala. E aí ele podia fazer uso de 3 minutos da fala. E aí, normalmente, a gente dividia, dava 1 minuto para cada entidade. O COFITO falava por 1 minuto, a FENAFITO por outro minuto, e a Abenfisio ou outra associação que tivesse nessa linha de suplência aproveitava para fazer uso da fala. Então, isso era uma oportunidade da gente compartilhar com 3 pessoas, representando 3 entidades diferentes, opiniões sobre aquele tema que estava em pauta na reunião do Conselho Nacional de Saúde. Isso agregava força, né, e valor a qualquer reivindicação, a qualquer posicionamento nosso. Então, eram momentos ali muito importantes, muito decisivos, né, para nós. Então, assim, vocês percebam que essas linhas de titular suplente, primeiro suplente, segundo suplente, são todos entidades representadoras de trabalhadores da área da saúde, tá? Então, é em cima. Então, eles se organizam. Essa forma de se organizar para estar representando a profissão da saúde no Conselho se dá um dia antes. As reuniões do Conselho Nacional de Saúde costumam ser quartas e quintas. Então, o que os representantes das unidades, das entidades de saúde faziam? Iam para Brasília um dia antes. A gente se reunia terça-feira num fórum das entidades de trabalhadores da área da saúde, que a gente chama de FENTAS. FENTAS, né? A sigla significa Fórum das Entidades de Trabalhadores da Área da Saúde. Por que a gente se reunia um dia antes, gente? Porque é estratégia. Participar de um conselho exige estratégia, exige tática, existe ali um pouco de arte da guerra, porque tem interesses diferentes em jogo. Os usuários, de maneira geral, estão ali para defender os interesses deles como usuários de serviços de saúde. Nós, trabalhadores, por mais que a gente também seja usuário do serviço de saúde, lá a gente está, de certa maneira, querendo mostrar como a nossa profissão é importante na política de saúde, ou sinalizar para problemas com relação à falta de profissionais em determinadas áreas do país que não estão participando da saúde da população e, de certa maneira, ampliar mercado para a gente, valorizar um pouco mais a nossa profissão, tá? Então, assim, os objetivos são diferentes. Os gestores de saúde que estão lá estão para prestar contas, né, do que eles têm feito, de executado, né, de orçamento, de ações em saúde para atender os usuários em consonância com os trabalhadores da saúde. Então, são 3 segmentos ali diferentes, com objetivos diferentes, e que estão reunidos numa grande mesa para consensuar algumas coisas que, a nosso ver, né, são de interesse da população brasileira, da saúde da população brasileira. Então, são reuniões intensas e que a gente tem que chegar lá com estratégia. Não adianta uma entidade de representação do trabalhador da saúde, como a FENAFITO ou o COFITO, chegar ali só defendendo a sua fatia do bolo, sem estar junto na mesma luta com a entidade de enfermagem, da odontologia, da medicina e de outras profissões da área da saúde, né? A gente precisa estar junto, porque a gente enfrenta aí grandes problemas de orçamento na área da saúde, que os gestores acabam não empenhando tudo o que poderiam, né, no nosso ponto de vista, para que o SUS possa funcionar plenamente. E a gente, de certa maneira, está ali muito próximo dos usuários, querendo prestar uma atenção à saúde mais digna. Então, esse contexto é interessante porque, se a gente tivesse que votar alguma coisa no Conselho Nacional de Saúde,
seria muito mais interessante, né, a gente estar próximo dos usuários para ter maioria na votação do que dos gestores. Se os trabalhadores da saúde e os gestores fizerem algum conluio ali contra os usuários, primeiro, está se auto-sabotando, né? Porque todos nós, apesar de trabalhadores e gestores da saúde, somos usuários, né? E segundo, a gente faria no máximo 50% dos votos, então, no máximo daria um empate, né? E aí, nessas circunstâncias, né, às vezes vem essas perguntas, né? Diego, num conselho, como o Conselho Nacional de Saúde, ou no municipal, ou no estadual, ou nos conselhos das nossas profissões, no CREFITO, no COFITO, quando tem essa relação de empate numa votação, quem desempata? Como é que funciona isso? Então vamos fazer uma outra enquete para agitar isso aí, Peterson. Me ajuda. Eu quero que vocês respondam, pessoal. Quando há um empate numa votação no conselho, seja o conselho que for, qual é o critério para desempatar? Quem é que desempata uma votação dentro de um conselho? Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês responderem aí. Diego, enquanto o pessoal vai respondendo aí, queria saber da FENAFITO, né? Que eu estou sentindo falta da FENAFITO. Onde que se perdeu a presença da FENAFITO no Conselho Nacional? A gente teve uma lacuna de tempo aí, de ação também importante, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente reabriu o sindicato em 2010, né? Como eu contei aí. Em 2002 a 2015 eu estava representando a FENAFITO, bem nesse auge aí da gestão do Conselho Nacional de Saúde, e foi muito produtivo. Mas aqui no meu estado, né, a gente encontrava muito obstáculo em relação a um trabalho conjunto com o Conselho, com o CREFITO 2. E aí em 2014, eu me lancei candidato com uma chapa ao CREFITO 2 aqui. Isso eu já comecei a diminuir um pouco o volume de trabalho na FENAFITO, né, em função de me dedicar aqui ao meu estado. E aí você já começa a ter um rodízio de representatividade que não é bom. Lembra que eu falei agora há pouco? A vaga é da entidade. Mas se você não tem uma pessoa ali vivendo o dia a dia do Conselho Nacional de Saúde, a discussão já não fica muito lisa, né? Então já começam a surgir alguns obstáculos mesmo, porque é política. E quem faz a política são as pessoas, né? Então, o mês que eu estava lá no conselho, eu conhecia todo mundo, né? Então, você já criava um ambiente adequado para fazer a política e os combinados. E se era um mês que eu estava ausente, ia outra pessoa, mas que tinha outra relação política, né? Então, isso em 2014 começou a degringolar. Acabou que em 2014 a gente não foi eleito aqui no CREFITO 2, aqui no Rio de Janeiro. E aí veio uma sequência de muita mudança no país, né, Peterson? 2016, a partir de 2014, né, a gente começou aí com o governo Dilma a ter algumas instabilidades no governo federal. 2015, né, foi o fim dessa minha gestão lá na FENAFITO, no Conselho Nacional de Saúde. 2016 a gente teve aí um marco importante, né, o impeachment da presidente, e com uma mudança a partir do governo Temer, uma mudança na reforma trabalhista, né? Teve uma reforma trabalhista que mudou muita coisa da CLT. Entre as coisas mais importantes para nós do movimento de trabalhadores de saúde, que foi mudado pela reforma do Temer, foi o financiamento das entidades sindicais. Então, o Temer acabou com a contribuição sindical, que era um imposto obrigatório, era aquele valor correspondente a um dia de trabalho de quem tinha carteira assinada, que servia para alimentar o sistema sindical. Tá? Era com esse recurso que a gente sobrevivia e que podia, por exemplo, pagar a passagem para a gente sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília ter um assento lá no Conselho Nacional de Saúde. É o recurso que a gente usava para ter uma secretaria aqui, um atendimento telefônico ao trabalhador, separar documentos para se habilitar para participar desses conselhos. Então, isso foi ruindo, esse castelo foi ruindo a partir de 2016 para 2017. Então, a falta de recurso hoje para as entidades sindicais é o maior, é a resposta
principal pela ausência da participação. A gente não participa mais porque não tem recurso. Eu te falo isso com tranquilidade porque eu fui uma pessoa que, na reabertura do sindicato, tirei dinheiro do meu bolso. Tirei dinheiro que podia, sei lá, comprar coisas para minha família, coisas para meu benefício próprio, né? E empenhei aquilo ali para reabrir o sindicato e ver a máquina funcionar. Só assim a gente conseguiu reabrir. Hoje eu não faço mais isso. Eu tenho 2 filhas, né? Eu não vou tirar delas. Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência coletiva e por mais que não tenha um imposto sindical, que cada um de nós possa contribuir, né? Nem que seja com R$ 50, dá o que você pode dar para a sua representação de classe, porque é isso, né? No final das contas faz falta. Hoje a gente não está lá porque a gente está desunido, né? Descapitalizado, no mundo que é só com dinheiro que a gente consegue espaço. Infelizmente, só com dinheiro a gente consegue espaço. Bom, então essa te respondendo assim bem, de forma bem direta, é isso. Hoje a Fenafito não está lá porque houve uma desconstrução do sistema sindical brasileiro a partir de 2017 com o governo Temer. E a sequência disso, né, foi o atual governo Bolsonaro, que vocês, né, melhor do que eu, sabem que não tem um alinhamento político com o sindicalismo, né, com o trabalhador. Haja visto que manteve esse mesmo modelo em vigor, né? Então, a perspectiva já projetando algo para frente, a gente vai ter que rever isso, né? Como categoria, ou a gente se une para conseguir custear a atividade sindical e das nossas associações também que sofrem, para ter representatividade, ou a gente muda o cenário político, né, nacional, para, quiçá, ter estabelecido algum recurso para essas entidades sobreviverem, né? Então, quando você fala de recurso, né, é uma parte muito sensível, né? Nós, fisioterapeutas, né, estou generalizando, tá, gente? Estamos botando no bolo. A gente já fica assim, vocês são alunos, né, de 7º período na maioria, mas vai chegar a hora da formatura e vocês vão ver que todo ano vocês têm que pagar o conselho. É uma anuidade. Hoje está em torno de R$ 450. E aí no início do ano você fala, poxa, eu vou dar R$ 450 para o conselho para ele fazer o quê? Aí você começa a questionar, né? Aí vem um outro boleto, mais R$ 200 para o sindicato para ele fazer o quê? Mais R$ 300 para a associação para eles fazerem o quê? A gente começa a fazer uma economia porca, né? E que o resultado disso é prejuízo lá na frente, né? A gente não tem uma mentalidade coletiva, a gente tem uma mentalidade individualista, né? Então, gente, assim, R$ 200 hoje que você pagaria uma anuidade do seu sindicato te garante, num sindicato forte, uma representação jurídica muito boa na área trabalhista. Te garante alguns benefícios que R$ 200 não vai ser nem um mês dos benefícios que você vai ter por isso. Eu vou até compartilhar uma experiência pessoal, tá, Peterson? Porque eu participo do sindicato da UFRJ. E há alguns anos eu me divorciei. E aí eu falei, cara, e agora, né? Vou ter que pagar advogado, processo de divórcio, algo custoso. E aí procurei o sindicato da UFRJ. O custo para o divórcio foi 0, gente. Eu só paguei os boletos que a justiça exige. Foi em torno de 300 e poucos reais. A minha ex-mulher, que queria uma representação de um outro advogado no processo de divórcio, gastou R$ 6.000 com advogado, com as custas do divórcio. Olha só a vantagem que eu tive de ser filiado ao sindicato da UFRJ. Só aí, né? R$ 5.700. Dá para pagar quantos anos de sindicato da UFRJ com um serviço que eles prestaram para mim? Então, assim, a gente tem essa mentalidade imediatista, individualista e não pensa no coletivo. As grandes entidades sindicais e associativas te oferecem uma gama de serviços, te cobram muito pouco por esse serviço. A gente teve aqui no Sindicato do Rio de Janeiro um convênio com uma pós-graduação que cobrava em torno de uma mensalidade de R$ 500. Para quem fosse filiado ao sindicato, a mensalidade era 350. E o sindicato na época era R$ 150. Ou seja, você tinha um desconto de 150 todo mês por ter pago 150 uma vez por ano. Então, assim, esse tipo de matemática que a gente não consegue conscientizar, né, a grande massa de fisioterapeutas para perceber que juntos nós somos mais fortes, né?
Eu falo isso rindo porque isso é uma frase que colou aqui na gestão do Crefito 2, né, atualmente que eu participo. Porque, assim, essa é uma frase mesmo, é a frase de efeito, mas é uma frase que traz muita informação para nós, né? E que se a gente conseguisse estar mesmo junto em todas essas batalhas, a gente ia sair vencedor de todas elas, não tem dúvida. Bom, meu amigo, eu já estou indo para outro caminho, né? Excelente. Não, já respondeu a minha dúvida, Diego. Realmente, sem os recursos é impossível sobreviver, né? Até porque é o sindicato que paga o primeiro suplente, o segundo suplente. O pessoal pediu para você repetir a pergunta. Eu tinha feito a seguinte pergunta: se lá no conselho, que a gente tem 50% de usuários, 25% de gestores e 25% de trabalhadores, se a gente vota alguma coisa, ó, vamos votar uma política se, por exemplo, vai entrar a gestão da EBSER ou não nos hospitais universitários, que eu acho que é uma discussão que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Se a gente puxa essa votação lá e dá empate, quem é que desempata? Qual é o critério para desempate numa discussão, numa votação no Conselho de Saúde? Vamos ver se vocês respondem aí. Isadora botou que seriam os votos dos usuários. Vamos lá. Tem mais opinião aí, gente? Maria Eduarda, acho que é dos trabalhadores. A Débora botou aqui, ó, presidente do conselho. Legal, Débora. Você trouxe à tona justamente a bola que eu levantei, né? Eu levantei essa bola para dizer, gente, apesar de ter uma organização de 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores, o conselho precisa eleger uma mesa diretora. Essa mesa diretora é quem vai organizar a pauta do conselho. E aí a gente tem que ter presidente nessa mesa diretora, tem que ter secretário organizando, tem que ter um grupo que vai fazer a tesouraria do conselho. Então existe uma diretoria executiva, né? A gente chama de mesa diretora, mas o termo formal é diretoria executiva do Conselho Nacional de Saúde, ou estadual ou municipal. O que essa mesa, né, essa diretoria executiva faz? Eles vão receber as demandas que vêm do conselho e transformar isso, por exemplo, numa pauta para discussão no próximo mês. Então, eles que vão conduzir as reuniões, né? O presidente conduz as reuniões, ele que puxa as votações. Então, nesse critério aí de um impasse, quando há um impasse, a mesa diretora tem que definir, e a gente tem um presidente que foi eleito pelo próprio conselho. Então, é um sistema que respeita, inclusive, democraticamente, quem foi eleito como presidente. Hoje, vocês podem entrar no site do Conselho Nacional de Saúde, vocês vão ver que o presidente é um representante da bancada dos usuários. É o Fernando, esqueci o sobrenome dele, Pigato, algo do tipo. O Fernando é o representante da Associação de Moradores, ele é do sul do país, Confederação Nacional das Associações de Moradores. Então ele que está na gestão como presidente, ou seja, o presidente é um usuário. Pô, bacana. Bacana, porque eu acredito que para um desempate, né, de uma questão polêmica, nada mais justo que um usuário votar. Tá? Acho que o Peterson está compartilhando aí a tela para a gente ver a figura aí, ó, o Fernando Pigato. Ele é o nosso presidente, né, de 2021 a 2024, ele que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, gente, imaginem que para a saúde da população, o que seria mais interessante? Que o presidente dessa mesa diretora fosse um usuário, um gestor, sei lá, o ministro da Saúde, ou um trabalhador, né? Acaba que os usuários têm mais força, né? Então eles acabam se elegendo e se mantendo na presidência da diretoria executiva. Do período que eu passei lá, né, que o professor Peterson pediu para eu abordar, eu fiquei de 2012 a 2015 e o presidente não era usuário, o presidente era o ministro da Saúde. Ou seja, o ministro vai estar caracterizado ali na nossa divisão como gestor. Tá? O ministro da Saúde na época era o Alexandre Padilha. 2012 a 2015 era o governo do PT, né?
Então, o Padilha era o ministro da Saúde. No meu ponto de vista, foi um bom ministro, tá? Na minha avaliação individual, foi um bom ministro. Mas, como presidente do Conselho Nacional de Saúde, foi um presidente ausente, tá? Ele não aparecia em muitas reuniões, então era difícil ter um diálogo adequado com ele, porque ele estava ausente, resolvendo outras coisas, né? E aí a gente cobrava muito a presença dele lá. Não lembro se o Peterson, quando foi, nas vezes que foi lá no CNS, ele viu o ministro conduzir a reunião. Talvez você tenha encontrado ele lá, mas ele conduzindo uma reunião era só quando era para aprovar um orçamento, algo assim mais pontual, né? Então, essa conjuntura mudou desde aquela época, quando saiu o ministro da presidência do Conselho, a gente conseguiu eleger um trabalhador de saúde, foi o representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos, o Dr. Ronald. E foi uma época bacana, foi uma época de transformação, né? O ministro saiu, o Ronald assumiu. Depois, na sequência, eu acho que antes do Ronald foi uma usuária, tá, gente? Eu tô meio perdendo aqui as sequências lógicas. Acho que foi uma usuária, depois foi o Ronald, que era um trabalhador muito próximo, né, um amigo, e depois veio uma sequência de usuários, tá? Então isso é bacana porque, assim, o critério de desempate, se a gente puder não deixar na mão do gestor, é melhor. Tá? É melhor porque nem sempre o gestor ali está representando os interesses da sociedade civil, né, do cidadão que é o usuário do serviço de saúde. Beleza? Você lembra, Peterson, quem era na época que você foi lá? O presidente? Você foi. Era o Ronald. Era o Ronald. Era o Ronald. Eu estou na história do Conselho, a sociedade civil passou a ter a presidência em 2006, né? Foi um decreto presidencial, então foi a partir de 2006 que, e de lá para cá, só representantes da sociedade civil que está na presidência. Isso. O Ronald, eu peguei, acho que o Padilha no finalzinho, acho que foi antes de 2012, né? Que o Padilha acho que foi ministro do Lula, não da Dilma. Foi do Lula. Já me perdi. Então acho que era o Ronald o presidente, isso mesmo, 2012 a 2015. E depois foi uma usuária. Então isso é importante, gente, porque assim, é uma história que não é uma história tão antiga, é uma história recente de processos democráticos específicos do Conselho, né? Vocês lembram aí, o professor Peterson deve ter apresentado para vocês que o Conselho foi criado a partir da 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde. É uma outra obrigação do Conselho, né, realizar essas conferências nacionais a cada 4 anos. Nas conferências, as discussões, né, que vêm dos municípios para os estados, até chegar lá no Conselho Nacional de Saúde, estabelece algumas diretrizes que devem nortear as políticas e as discussões dos conselhos. Então, é um sistema, assim, fundamentado, né, fundado num tripé muito interessante, que considera o usuário que está lá no seu município, né, até chegar numa política nacional. Senão, vou ser muito sincero, a gente fica lá em Brasília discutindo uma política que não interessa para você que está aí em Governador Valadares, está aí no seu município. Não vai repercutir no município, né? Porque está muito distante, né, essa realidade da gestão nacional do que acontece no próprio município. Então, as discussões nacionais elas têm que passar por esse filtro, né? Por essa construção que vem do município, dos estados, até chegar lá no âmbito nacional. Então, esses marcos das conferências são muito bacanas para estruturar essas pautas de representação nacional. E a gente não deixar de falar de tudo, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se fala muito pouco de saúde do indígena, né? Que é um tema que me atrai bastante. E que eu tive mais contato quando fui conselheiro nacional de saúde. Até então, eu não tive na faculdade nenhuma discussão sobre saúde indígena, nem na pós-graduação, nem nos meus ambientes de trabalhos urbanos aqui no Rio de Janeiro. Se eu não tivesse tido essa experiência no Conselho Nacional de Saúde, eu pouco saberia da política de saúde do indígena, né? Que tinha uma secretaria própria, tinha uma política própria e que tinham desejos e anseios de uma parte da população brasileira, aí vou dar um destaque, né? Da parte mais importante da população brasileira, porque são nossos ancestrais, né?
os donos da terra, e que a gente conduziu uma política totalmente oposta ao que eles desejavam. Posso abrir esse parênteses, Peterson, e contar um pouco dessa história da política indígena? Isso foi uma pauta do Conselho Nacional de Saúde que veio a partir de uma conferência de estados onde você tem ali ainda aldeias indígenas, né, reservas indígenas. E o que estava acontecendo nessas reservas? O famoso homem branco estava lá invadindo para destruir a floresta, para obter ali matéria-prima, seja lá para o que foi, para ocupar mesmo a terra, para fazer pasto, e terras que são reservas indígenas que já estavam demarcadas. E aí a gente tinha 2 federações de indígenas no Conselho Nacional de Saúde nessa época, 2012 a 2015. E aí, quando veio a pauta, a discussão da saúde do indígena, as federações indígenas trouxeram para Brasília uma carreata das suas tribos, das suas respectivas tribos que estavam ali representadas. Então, o plenário do Conselho Nacional de Saúde, gente, os corredores ficaram cheios dos nossos ancestrais que estavam lá para falar e discutir um pouco de saúde com a gente. E aí foi muito interessante porque algumas das primeiras falas que estavam ali, eleitas por ordem de inscrição, foram de alguns gestores e até de alguns trabalhadores da área da saúde, que tinham a visão de que a saúde do indígena devia levar, sei lá, tipo uma combizinha, uma van dessas, com um consultório odontológico lá para o interior da tribo, para poder cuidar da saúde dental dos indígenas. Outro tinha sugerido um programa de saúde do indígena que envolvesse levar mantimentos, levar produtos industrializados para a tribo, porque o indígena estava passando fome, e isso era prioridade antes da saúde e tal, que saúde, e alimentação tinham tudo a ver. E aí foram falas das mais diversas possíveis. E o que me marcou foi quando uma dessas federações de indígena teve direito à fala. E o cacique que representava lá a federação, ele falou o seguinte: discutir saúde indígena é muito simples. Ele tinha ele falava o português, mas esse português carregado, não tinha uma fluidez tão boa do português. Mas a gente conseguia entender. Ele falava: para discutir saúde indígena é muito simples. Não invadam a terra. Porque se vocês invadem a terra e destroem a floresta, a gente não tem alimento. Então, o indígena, nossa tribo, não quer que vocês levem cesta básica para lá. Os seus produtos industrializados não nos interessam. Nos interessam os produtos que a gente planta, que a gente caça, que a gente colhe da nossa floresta. A saúde indígena é muito simples. Não queremos UTI móvel entrando em terra indígena. Não tem estrada para vocês entrarem. Porque a gente não precisa de ninguém para cuidar dos nossos dentes, porque o alimento que a gente produz não tem açúcar para estragar nosso dente. Não tem sal para a nossa pressão ficar alta. Olha só. Que impressionante, né? E aí eu saí daquela reunião falando, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente fica querendo se meter em assunto que a gente não domina, né? A gente fica querendo resolver problemas que não dizem respeito a gente, né? Então, assim, a gente tem que ouvir o outro. E foi impressionante, assim, como é que uma reunião do conselho amplia o horizonte do cidadão, né? Eu era, 10 anos mais novo, né? Nessa época. Então, assim, amplia o horizonte, a visão de um cidadão que, por exemplo, viveu num centro urbano a vida toda. Isso, para mim, cara, foi um divisor de águas. E aí eu comecei a pensar, né? Como é que a gente divulga esse tipo de questão Brasil afora, né? Porque, assim, eu tenho 2 filhas hoje. Então, hoje eu tenho a possibilidade de contar isso para elas, porque eu vivi isso com elas. Eu vivi isso no conselho. Mas a grande parcela da população da zona urbana não faz ideia disso. A gente tem que passar por uma reforma educacional muito grande
para despertar para esse tipo de coisa que é simples. É só, não invade a minha terra, não invade a minha terra que a minha saúde está garantida. Então, isso é um exemplo dos vários outros exemplos que existem aí, país afora, de como a gente deve conduzir uma política de saúde que seja eficiente. Para o índio é isso, gente. Para ser eficiente, para ele voltar a ter a saúde que ele tinha, né, antigamente, né, é simplesmente a gente não levar produto industrializado, a gente não invadir a floresta, a gente não destruir a mata dele, né, não destruir a terra dele, transformando em pasto e por aí vai. Então é um exemplo que eu guardo aqui no meu coração, que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de comentar. Você viu essa discussão, Peterson, lá, não? Eu estive no Congresso várias vezes, por diferentes motivos, e sempre encontrava, né, com os movimentos indígenas. É realmente uma experiência muito rica para a gente. Para quem não sabe, aqui em Valadares, a sede do Ministério da Saúde e da Saúde Indígena é aqui na ilha, que toma conta, Diego, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então, aqui a gente tem uma sede, né, no bairro que eu moro, inclusive, que cuida da saúde indígena da região do Espírito Santo e de todo o estado de Minas Gerais, aqui em Governador Valadares. Eu vou mostrar também, aqui na minha tela, as comissões, Diego, do Conselho Nacional de Saúde. Uma delas é saúde indígena, né? São 19 comissões do Conselho Nacional de Saúde. Vou entrar aqui na saúde indígena para vocês verem. Mas você participou de alguma comissão específica, Diego? Eu acho que eu lembro de que você participou de recursos humanos, não foi? Isso. Tem uma comissão própria de recursos humanos no SUS, né? E que gerou alguns frutos interessantes. Posso contar isso aí se a gente ainda tiver tempo. Pode falar sim. Eu estou Então, entrando olha só que legal, gente. aqui para ver se tem alguém nosso, mas eu acho que não. Atualmente eu não sei se tem. A FENAFITO já fez parte dessas comissões. Isso é interessante porque as comissões elas trabalham em paralelo ao Conselho Nacional de Saúde, né, gente? Então, assim, não é uma vez por mês que tem uma reunião geral de todas as comissões e de todos os membros do Conselho, né? As comissões elas vão trabalhando em paralelo em temas específicos e aí quando esse tema entra em pauta no Conselho, algum membro da comissão apresenta o tema, né? Então eu tive a possibilidade de participar de uma das comissões, que é a de recursos humanos na gestão, né, 2012 e 2015. E um dos principais fatores que me fez brigar por essa vaga na comissão, porque é uma briga para estar nas comissões também, tá? É tudo eleição aí para estar nessas comissões. A minha briga foi justamente a falta de recursos humanos, fisioterapeutas, né, e falta de terapeutas ocupacionais que existe no sistema público de saúde. Já existia, né, naquela época e continua existindo ainda hoje, né? A gente, nesse período, já tinha aqui no Rio de Janeiro um estudo com o déficit de fisioterapeutas só na rede federal, né, de hospitais federais que existem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nosso déficit médio era de 50%. E eu vou dizer para vocês que naquela época a gente não tinha as legislações que a gente tem hoje, que ainda obrigam, né, que obrigam ainda mais a presença do fisioterapeuta. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, pouca coisa mudou, na verdade, em quantidade de recursos humanos, né? Essa é uma briga permanente que a gente faz aqui, porque acaba que o setor de atendimento domiciliar, né, é muito aquecido nos grandes centros urbanos e o indivíduo que não tem muitos recursos, né, que não pode contar com um fisioterapeuta para vir na sua casa e ele pagar lá 150, R$ 200 uma consulta, esse paciente que depende das unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde mesmo para receber algo de recuperação funcional, de fisioterapia, de terapia ocupacional, ele é desassistido, ele não tem. Ele hoje tem algumas unidades hospitalares, nas UTIs, mas quando eles vão, por exemplo, para uma enfermaria, já é um atendimento meio capenga, né? Nem sempre tem uma cobertura diária ali. Se for recorrer a uma atenção secundária, ambulatórios,
a gente encontra um ou outro centro de referência, né? A política do NASF, né, é algo que tem sido desconstruído nos últimos anos. Então, a gente tem um acesso muito precário da população ao fisioterapeuta. Então, isso desde lá de 2012 é uma briga que a gente vem travando assim, para ter fisioterapeuta nas clínicas da família, nas unidades de atendimento, de atenção básica, saúde, nas unidades de referência, né, com seus ambulatórios secundários, na formação do SER, né, dos centros especializados em reabilitação, e ter fisioterapeutas dentro dos hospitais. A pandemia, né, que nos assolou recentemente, mostrou, né, como que a gente é importante nesse processo. E hoje eu trabalho num hospital que, assim, ele não abre um leito de UTI sem conversar antes com o gestor da fisioterapia para saber se tem fisioterapeuta suficiente para atender aquele paciente. Porque ele sabe que na UTI o fisioterapeuta é imprescindível e prescindível. Isso já está estabelecido. Se um fisioterapeuta hoje lá no serviço público ele falta e eu não tenho uma reposição, o enfermeiro que está de plantão, o médico que está de plantão reclamam. Cadê o fisioterapeuta do dia? Isso está pegando fogo. Por quê? Porque o fisioterapeuta não foi. Então é sinal de que a gente faz a diferença naquele ambiente. A gente ainda não conseguiu estabelecer essa relação de valor para o paciente na enfermaria. Então, do ponto de vista hospitalar, é muito esse movimento de tipo, vamos resolver o problema desse paciente agudo e dar alta para ele. Né? Mas eles não pensam na sequela que esse período de internação produziu e como esse indivíduo está voltando, né, para a sociedade, para o ambiente extra-hospitalar. Ele volta, às vezes, com tantas limitações, às vezes com mais limitações do que antes dele ter internado. Aí ele volta, não consegue voltar para um trabalho, né? Às vezes fica preso em casa, porque a gente não tem assistência pós-hospitalar no setor público, né? Isso é muito desastroso para a saúde da nossa população, da nossa sociedade. Então, a pandemia, sim, acho que ela veio mostrar essa importância no setor hospitalar, da presença do fisioterapeuta, e abriu alguns horizontes, como, por exemplo, o atendimento à distância, né? Por telemonitoramento, teleconsulta. Isso a gente só começou a legislar na fisioterapia por conta da pandemia. Apesar de há décadas outros países já investirem nisso, né? Canadá, Austrália, Dinamarca, há muitos anos já fazem a eles chamam, né? No exterior eles chamam de telereabilitação. Eu não acho isso adequado, porque eu acho que a gente não faz só reabilitação por tele, né? Telesaúde. Então dá para fazer prevenção, promoção de saúde. Então, o Brasil, do jeito que ele é continental, a gente dificilmente vai conseguir botar um fisioterapeuta para cada 10 mil habitantes, né? 1,5 fisioterapeuta para cada 10 mil habitantes, que é a conta que a OMS estabelece como um número mágico para a gente ter uma boa abrangência. Então, acho que às vezes o recurso de tele é algo muito interessante que a gente devia investir mais, né? Para atender ter um alcance maior na nossa ação, né? Acho que isso conjugado com educação permite ao paciente cuidar dele mesmo, né, sob uma orientação nossa, e não é aquele paciente que não participa do processo de recuperação, não é aquele paciente que fica esperando que o fisioterapeuta faça tudo, né, quando ele deve ser o próprio protagonista ali da recuperação dele. A gente está ali para orientar. Então, para nós é muito mais tranquilo, né, orientar 5 pacientes que têm um grau de esclarecimento para se cuidar, do que a gente ter que ficar com e todo dia com esse mesmo que a gente não consegue devolver ele para o mercado de trabalho a curto prazo. É muito diferente, né, de outras profissões que vão lá, fazem uma cirurgia, tá aí, ó, o paciente está aí. Extraiu o tumor, tá aí de volta. A gente não, a gente passa um tempo recuperando esse paciente e muitas vezes a gente não consegue, né? Então, esse tipo de visão de futuro a gente tem que ter, né? Acho que a pandemia trouxe isso de interessante para nós. E aí, Peterson? Diego, eu acho que está bem clara a sua experiência, né? Muito rica aí no controle social. Eu acredito que você tem outras experiências aí nos conselhos do Rio, né? Do estado, do município.
Eu queria que o pessoal abrisse para perguntas, gente. Se vocês quiserem perguntar, aproveitar aí a oportunidade com o Diego, né? Podem levantar a mãozinha aí, vamos lá, vamos fazer pergunta. Vamos lá, pessoal, estou à disposição. Eu, além de conselheiro nacional de saúde, fui conselheiro municipal aqui no Rio de Janeiro e morei um tempo em Niterói, que é uma cidadezinha aqui do lado do Rio, né? Muito agradável. E lá também. Vamos mudar para Niterói, vou ser conselheiro de saúde em Niterói também, quero participar. Ninguém vai perguntar nada, gente. Participei de 2 conferências de saúde, né? Uma delas como na comissão organizadora, e além das conferências nacionais de saúde, né, que são esses grandes eventos, a gente tem conferências específicas, né? Uma específica que eu participei foi de saúde do trabalhador também, que foi outra experiência muito bacana. Nessa eu participei da comissão organizadora e a gente qualifica muito, né, os trabalhadores de saúde nesses espaços. Essa foi municipal, Diego? Não, nacional. 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 Legal. Não me recordo o ano, mas foi nesse interstício aí, 2012, 2015. Entendi. Foi bem bacana. Eu posso deixar uma orientação, Peterson, que eu acho que Claro. para os alunos perceberem esse poder do controle social tem que ser vivendo. E eu vou te falar que como conselheiro municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, teve um momento que eu me emocionei. Tá? Eu me emociono mesmo, eu choro, né, gente? Eu sou meio bobalhão com isso. Mas teve um dia na reunião do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que eu vi o corredor lotado. Eu falei, uai, que tanto de gente é isso aqui? E eram jovens, adolescentes, em torno de 14, 15 anos, que foram convidados por um professor do Colégio Pedro II, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II é um colégio federal, né? Tem uma rede grande de colégios, muito bons, de qualidade muito boa, e que esse professor, a aula dele do dia foi levar os alunos no Conselho Municipal de Saúde. E aí eu vi ali, tipo, 20 a 30 alunos, e aí eu, todos de uniforme, né? Gente, vocês são do Pedro II, quantos anos vocês têm? 14 anos, estava na 8ª série, algo assim, 7ª, 8ª série. O que vocês estão fazendo aqui? O nosso professor nos trouxe aqui para ver o que vocês estão discutindo sobre a saúde da nossa cidade. Eu falei, cara, esse é o caminho, esse é o caminho. Não adianta a gente deixar para discutir isso depois, né? A gente tem que trazer para a escola essa realidade para esse adolescente perceber que ele pode construir algo para ele mesmo, coletivamente ali num espaço de poder, num espaço estabelecido, que é o controle social, né? Então isso foi muito bacana, foi muito emocionante, foi uma experiência engrandecedora. Tem algumas perguntas aí, Peterson, que eu vi, mexi aqui, mas não parei para ler. Eu vou ler aqui rapidinho, mas só para te falar, os alunos estão indo no Conselho Municipal aqui de Valadares. Eu dividi a turma em 3 grupos, né? Um dos grupos já esteve no Conselho Municipal aqui de Valadares. É até interessante que eles vieram com algumas dúvidas na aula seguinte, né? O que é valor liquidado, empenhado, orçado. Eu só fui aprender isso quando eu fui gestor, né? Pô, Eu cara. aprendi isso na universidade, eu fui aprender nem como profissional, né? Isso eu fui aprender como gestor, né? Aqui na universidade. Sim. Porque no Então, CNS tem a comissão de orçamento para isso, né? Nem sempre a gente. Não dá para saber de tudo, não gente. dá para saber de tudo. A gente vai aprender. Mas eles estão indo, dia 27 agora, já tem uma segunda reunião com outro grupo, estará lá presente também. Vai ter um evento da pessoa com deficiência, dia 8 de novembro, que o Conselho está organizando. Então, a gente está se aproximando do Conselho exatamente para eles terem essa formação não apenas teórica, né? Porque na teoria você sabe que é tudo muito bacana, bonito, mas eles estão tendo essa prática, né, exatamente para vivenciar e não somente ficar aqui nos ouvindo, né, relatando experiências, para eles terem a própria experiência e para quando eles formarem, eles saberem que isso existe. Eu tenho uma história que eu já contei para eles, não sei se eu te contei na época, eu comecei minha carreira acadêmica na Federal, em Diamantina, né, e a gente tem aquelas 24 horas para preparar a aula, e minha aula foi sobre o SUS, que caiu o ponto sobre o SUS.
E aí eu liguei no Conselho Municipal de Saúde de Diamantina e falei, eu queria conversar com o conselheiro para saber dos problemas da cidade. Aí a pessoa que me atendeu, vem para cá que a reunião é agora. Caramba. Aí naquelas 24 horas eu participei umas 4 horas da reunião do Conselho de Diamantina e levei tudo para minha aula didática. Então, você imagina a riqueza de informação que eu tinha da cidade, que eu era né, sou de Belo Horizonte, cheguei em Diamantina sabendo mais de Diamantina do que quem morava lá, né? Mudou sua vida, né, cara? Porque você entrou como professor, né? E foi o divisor de águas, né? Então o controle social faz parte do meu concurso, inclusive, né? Vou ler as perguntas aqui, que o pessoal ficou perdido no conselho, né? Faz parte, né? Primeira experiência. O pessoal está valorizando muito essa questão da sua experiência na saúde indígena, né? Muito legal. É possível visualizar como é invasivo tentar colocá-los numa caixa que não nos pertence. A cultura deles é muito rica e única. A Milena coloca isso. Fisioterapia nesse meio de gestão. A Maria Eduarda destaca a importância dessa experiência na gestão. Temos pouco contato, né? A Maria Eduarda coloca isso, que realmente os alunos têm pouco contato, nossa formação ainda é naquele modelo biomédico, né, assistencial, essa questão política da gestão também é muito pouco falada. A Amanda está perguntando como é feita a votação para a diretoria do conselho, quais critérios? Diego, Amanda pergunta. Oi, Amanda. Então, eleição direta, né? A partir do momento que você tem ali as cadeiras ocupadas, né, pelas entidades, abre-se o processo eleitoral para a nomeação desses cargos da diretoria. E aí o que acontece? Quando você tem vontade, tem interesse, você tem que partir para dentro da política. Então, se eu, por exemplo, tivesse interesse em me candidatar a presidente naquela época, eu teria que conversar com cada um representante de cada segmento ali e conversar com eles e falar qual era a minha intenção como presidente do Conselho Nacional de Saúde. É voto direto, de forma democrática, né? É óbvio que assim o conselho ele tem uma estrutura básica de servidores públicos do Ministério da Saúde, né? O Conselho Nacional é vinculado ao Ministério da Saúde, então ali ele tem uma estrutura de funcionários para fazer o conselho funcionar, né? Então, para conduzir o processo eleitoral, tem uma comissão eleitoral, tudo certinho, para poder ver quem se inscreve, né, como candidatos e fazer a consulta direta, a votação direta. Então, isso é bem democrático, assim, tá? Não é nada impositivo. E depende do seu despertar de interesse, né, em gerenciar esse conselho, porque eu nunca tive essa experiência, mas deve ser um desafio danado. Não deve ser mole, não. Aqui no Conselho Regional de Fisioterapia, que a gente está só entre nós, todos os conselheiros são fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, já é difícil. Você imagina num conselho plural, com segmentos tão diferentes ali, discutindo interesses tão diferentes, né? Deve ser um desafio danado. Não me arrisco, não. Não nessa vida, nessa encarnação, seja lá o que for. Quem sabe na próxima. Diego, tem mais uma pergunta da Débora, valorizando sua vivência, né? Se você já na graduação você começou a ter interesse para essa área de gestão ou foi depois? Não, foi depois, Débora. Na graduação, sim. Infelizmente, minha graduação foi muito fraca no campo da saúde pública, saúde coletiva. Quando eu entrei na universidade, na UFRJ, que eu comecei a ter um olhar, despertar um pouco mais para esse olhar do sistema público de saúde e me interessar por isso. Na verdade, eu cheguei a me inscrever no mestrado no Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ. O dia da prova foi o dia que nasceu minha filha mais velha, né? Então, de manhã cedo eu fui acordado não para ir para fazer a prova, fui acordado porque minha ex-mulher estava em trabalho de parto. E aí não fui para a saúde coletiva por conta de uma filha. Foi uma razão bem razoável, né? Aí depois acabei fazendo mestrado em outra área, mas eu acho que estar na universidade e atuando na gestão de um serviço de fisioterapia no hospital universitário foi o que me fez buscar entendimento e
e conhecimento nessa área para poder atuar, né? Então, a experiência como chefe da fisioterapia do Hospital Universitário, para mim, foi uma escola de vida, né? Durante os 6 anos que eu fui chefe do serviço de lá, e voltei agora, né? Fiquei um tempo afastado para outras atividades, mas os 6 primeiros anos que eu fui chefe, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão. Numa época que raros fisioterapeutas tinham essa qualificação, né? Não se interessavam por gestão. E eu fiz um MBA na Universidade Federal Fluminense, na UF, que foi, na época, custeado pelo Sistema Único de Saúde, porque a gente tinha uma cota para qualificação de servidor público. E foi, assim, um horizonte que se abriu à minha frente de metodologias mesmo de gestão que existem e que nós, profissionais de saúde, não temos acesso na graduação. Só numa pós-graduação mesmo, no MBA, se a gente tiver interesse, é que a gente consegue ter acesso a isso. Acaba que na graduação, os profissionais que mais estudam gestão em saúde são os enfermeiros, farmacêuticos, agora médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, não tem isso na formação de graduação. Infelizmente, quando tem algo assim muito pontual e que não te traz muita fundamentação, né, para o dia a dia. Então, acho que é isso. Hoje em dia, a gente tem as residências multiprofissionais em saúde, né? Eu não sei se vocês têm aí na UFJF, mas lá no nosso hospital universitário a gente tem há 10 anos, né, residência multi. E aí na residência multi a gente tem alguns módulos comuns onde a gente discute gestão. Então é uma forma de, na residência, aprofundar um pouco mais o conhecimento no SUS, na gestão pública. Também seria uma oportunidade bacana de vocês buscarem para o futuro de vocês. Eu recomendo as residências. Tem mais 2 perguntas aqui, Diego. A Ana Carolina está perguntando: no cenário atual, nossa categoria profissional está sendo bem representada no que diz respeito à identificação de demandas e sua resolução? Uma pergunta delicada. Quem foi que fez mesmo? Ana Carolina. Ótima pergunta. Carolina, me comprometendo, né? Na verdade, Ana Carolina, eu acho que a gente está entre altos e baixos. Eu acho que a gente está num baixo com uma perspectiva de ascensão novamente. Modéstia à parte, eu acho que o período que eu conheci o professor de vocês, que a gente estava lá no CNS, a gente fazia um movimento muito bom. A gente veio do movimento de 2012 de defesa contra o ato médico, a categoria estava ali imbuída de até se conhecer um pouco melhor, muito baseado na legislação que outra categoria estava lutando ali, né? Uma briga por autonomia, e que a gente estava ali com a faca nos dentes, né? Que no Rio de Janeiro a gente usa essa expressão. Estava pronto para a guerra. Então a gente veio nessa sequência e esse período que eu fiquei no Conselho Nacional de Saúde, para mim, foi de profunda experiência na representação. Depois disso, eu mesmo, como pessoa física, diminui um pouco o meu interesse, minha atuação, minha dedicação, até para eu concluir mestrado, entrar no doutorado. Teve algumas questões assim familiares que pessoalmente interferiram na minha análise pessoal, né? Mas eu acho que, de maneira geral, o contexto político que a gente está inserido não foi favorável para o nosso avançar nos últimos anos. Então, a história conta, né, isso. Então, a gente tem altos e baixos, né? Todo país vive isso, toda sociedade organizada vive isso. Então, se eu te disser que a gente está no baixo, a gente tem que olhar para frente e falar: ó, tem uma rampa para subir aí, uma ladeira, vamos em frente, porque lá em cima vai ser mais bonito ver o pôr do sol, ver o horizonte, né? Então, vamos seguir. Eu acho que, assim, estar aqui com vocês hoje é algo, né, que eu só tinha participado de atividades assim, Peterson, com turmas da UFRJ aqui, do primeiro e do último período. A gente até trouxe eles no conselho aqui no mês passado. E a gente tem uma agenda em novembro agora com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a IFRJ, né? Que eram os antigos Cefet, né? Que muitos viraram institutos federais aí com cursos de nível superior. Então, essa agenda de aproximação, né, produzida por professores como o Peterson, por pessoas que se colocam à disposição, como alguns colegas nossos aqui, eu mesmo, eu acho que isso é muito produtivo para a formação de vocês. Então, acho que os resultados a gente vai colher daqui a alguns anos, né? Acho que isso vai ser bacana.
Eu tenho um ex-aluno que é o presidente do Sinfito Minas Gerais, o Éder, né? O Éder Luciano. Ele foi Isso meu aí. aluno, né? Ele formou em 2005, da minha primeira turma. E o Éder, né, está no Sindicato de Minas já há muito tempo, nessa luta, né, e o Éder é um ex-aluno meu, né, então esse meu perfil de colocar esse tema em pauta já é antigo, né, e eu tenho alguns exemplos de ex-alunos que se ingressaram e o maior exemplo nesse assunto é o Éder. E eu tenho um ex-aluno aqui também, Diego, que está na Secretaria Estadual de Saúde como gestora da pessoa com deficiência, da Legal. coordenação da pessoa com deficiência do Estado de Minas Gerais, é uma ex-aluna minha de BH. Fora os gestores de serviços específicos, né? Então, é muito orgulho que eu tenho. O papel do docente, né, Peterson? O papel do docente, cara, é impressionante. Eu acho que isso que a gente tem que valorizar, né, gente? Nossa vida acadêmica, o professor é que faz diferença, faz muita diferença. A gente planta uma semente, né? A gente coloca as perspectivas, amplia as perspectivas para não ficar engessada numa visão só da fisioterapia clínica assistencial. Tem mais uma pergunta aqui da Mariana. Qual foi a sua maior dificuldade, Diego, como Conselheiro Nacional de Saúde? O que te motiva a permanecer na gestão? Então, acho que a maior dificuldade é conciliar essa atividade com a vida pessoal, sabe? Isso é muito difícil, muito difícil. Porque você tem que, bem ou mal, se afastar, né? Eu saía do Rio de Janeiro e ia para Brasília todo mês, ficava lá 3 dias, com filha pequena, né? Então, assim, isso realmente você tem que estar imbuído num propósito muito maior, né? E falar de um propósito muito maior do que a sua família é algo muito difícil de fazer. Então a gente vive altos e baixos nisso, né? Porque você fica lá 3 dias na semana participando da gestão do conselho, mas você sempre está em uma comissão a mais. Aí tem outra semana que você tem que ir para Brasília. E aí você recebe muito trabalho por e-mail, né? Por essas vias digitais, e que você tem que estudar para poder cumprir o seu papel de representação. E aquilo, você não ganha salário para isso, né? Isso onera a sua atividade ali local. Eu deixava de atender paciente particular porque eu tinha que resolver pepinos aí, trabalhos do conselho, do sindicato, né? Não cheguei a recusar nenhum trabalho, assim, mas tinha que negociar, né? A universidade que eu dou aula, eu chegava lá para minha coordenadora e falava, coordenadora, eu estou conselheiro nacional de saúde. Isso, de certa forma, traz um status para a instituição que eu trabalho, que você coordena. Você pode me liberar esses dias para eu fazer esse trabalho? Então, assim, é um jogo de cintura que causa, né, um certo ônus na tua vida pessoal, tem um impacto na sua vida profissional, um impacto que pode ser positivo ou negativo, depende de como você gerencia isso. E e é isso, né? Acho que, de maneira geral, te estimula, né? No meu caso, o que me faz manter firme na luta, né? É esse sentimento de fazer algo pela coletividade, né? Algo que não é só para mim. É óbvio que eu tenho as minhas questões, o que eu faço só para mim, né? Mas eu separo parte do tempo para fazer para o coletivo. Acho que se a gente conseguisse construir isso dessa maneira, né? Se cada um de nós separasse um percentualzinho do nosso tempo para pensar no coletivo, em vez de pensar só no individual o tempo todo, a gente ia ser uma sociedade bem mais evoluída, né? Então é isso que me motiva a continuar nessa empreitada. Muito bacana, Diego. Eu acho que não tem mais pergunta. Vou te pedir para fazer já as considerações finais na seguinte direção, né? A gente já se conheceu há 10 anos, né? Com algumas perspectivas, a gente consegue fazer uma análise desses 10 anos, o que aconteceu. O que você pensa aí de perspectivas para a fisioterapia, para a área da saúde, considerando os avanços que a gente teve e os não avanços, né, igual a gente teve o NASF, depois, né, a política de financiamento do NASF ela foi interrompida. Então, quais são as perspectivas que você está vislumbrando, conversando aí no CREFITO, tendo esses contatos com os colegas de todo o país? Bom, a gente assumiu aqui a gestão do CREFITO em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né?
não dá mais para falar de perspectiva sem contar com a experiência da pandemia, né? Então, assim, a nossa gestão aqui no Conselho foi uma gestão muito consensuada, sabe, Peterson? Se a gente não sentasse, conversasse e considerasse a diversidade, a pluralidade das experiências, a gente não conseguiria avançar no trabalho que a gente tem feito aqui nos últimos anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, a eleição que participei em 2014 era uma chapa só do sindicato aqui. Perdeu. Perdeu e hoje eu falo com tranquilidade, né? A gente não faria um trabalho tão bom quanto a gente está fazendo hoje, porque a gente não era plural, não era diverso, não era consensual, não ouvia as várias partes, né? E em 2018 a gente participou dessa eleição para entrar em 2019, que a gente reuniu basicamente as lideranças das outras chapas de oposição para poder estar aqui hoje. Então, eu acho que a gente deu um passo evolutivo importante nesses últimos anos, porque a gente conseguiu sentar para conversar, né? Porque a gente faz uma crítica, mas é uma crítica ao outro, mas é uma crítica com vontade de ajudar, de fazer diferente, né? Isso torna a gente um pouquinho melhor. Então, assim, pensando numa perspectiva, uma projeção para os próximos 10 anos, levando em consideração que os últimos 2 foi de muito aprendizado por conta da pandemia, eu acho que a gente vai evoluir nos próximos 10 anos, aquela velocidade do WhatsApp de 2 vezes, né? A gente vai evoluir um pouquinho mais rápido, porque a gente percebeu que a gente não tem tempo para perder. A gente não pode mais perder tempo com discussões vazias, com discussões internas, sabe, da categoria, enquanto o cidadão precisa do fisioterapeuta ali, né? Eu acho que a gente está ficando esperto, né? A gente está entrando nos ambientes políticos, a gente está sendo muito bem recebido por deputados, por senadores, por vereadores. As pessoas querem estar próximas da fisioterapia. A fisioterapia alcançou um patamar de valor social que eu acho que quanto mais alto você está nesse patamar, mais rápido você evolui, né? A gente deixou de brigar assim, entre si. Quem vem candidato a vereador esse ano? Quem é que vai vir como candidato a deputado federal, a estadual? A gente não precisa ser um fisioterapeuta, aquele parlamentar, porque a gente tem ali um usuário de serviço de saúde que sabe o valor que a fisioterapia tem. Então, a gente não precisa ter um deputado. Aqui no Rio de Janeiro, a bancada tem 70, né? A LERJ, Assembleia Legislativa. A gente não precisa ter um fisioterapeuta ali. A gente tem 70 usuários de serviço de saúde ali que precisam entender e saber o que é a fisioterapia, né? E muitos já sabem. Hoje eu vou te dizer que 30% a 40% dessa bancada já conhecem bem a gente, a ponto da gente escrever projetos de lei, a ponto da gente pedir intervenções em projetos que estão tramitando e que vão fazer a defesa da sociedade e vão defender a gente como profissional de saúde também. Então, acho que a gente tem só a ganhar nos próximos 10 anos, desde que a gente siga essa cadeia, essa relação que a pandemia nos ensinou. Aqui no Rio de Janeiro, a gente comentou isso hoje aqui no Conselho. O colega falou o seguinte: a pandemia permitiu que a gente criasse uma rede de informação muito ampla. E é fato. Qualquer parente de qualquer pessoa que a gente conhecesse que estava internado em algum lugar, a gente tinha algum fisioterapeuta que, por telefone, nos dava informação. Essa mesma rede que foi acolhedora para a informação, se a gente transformar essa rede numa rede de debate, de discussão da nossa área de atuação, numa rede de união para fazer o que a gente deseja, né, se tornar realidade, cara, é sucesso garantido, né? Temos obstáculos no meio do caminho? Temos muitos, muitos, muitos. Porque qualquer nova tecnologia que surja na área da saúde tem sido debatida como foi debatida a acupuntura há 15, 20 anos, né? Eu quero para mim, só eu posso fazer, eu quero dominar aquela técnica.
Então, a gente está vendo isso acontecer com ozônio, está vendo isso acontecer com canabidiol, né? Está vendo isso acontecer com diagnóstico fisioterapêutico, né? Então, esse tipo de discussão está muito quente atualmente. Então, acho que nos próximos 10 anos, a tendência é a gente começar a ter um alinhamento no sentido de encontrar um norte e a profissão deslanchar ainda mais, né? Eu te digo ainda mais, e não faço nenhum paralelo com outros países do mundo, porque eu acho que a fisioterapia do Brasil é a melhor do mundo, né? Já tive a oportunidade de rodar alguns países aqui, e não vejo uma fisioterapia tão forte como ciência, como categoria, como respeito perante a sociedade, como no Brasil, né? Se a gente não fosse tão forte, cara, a gente não passaria dos 300 mil fisioterapeutas. A gente está beirando quase 400 mil fisioterapeutas no Brasil. Isso é o resultado do que a gente vem construindo nesses 53 anos, né? A gente fez 53 anos de profissão agora. Eu estava na semana passada, no dia 13 de outubro, num evento aqui no Hospital Gafreguinli, que foi um hospital fundado em 1929, em plena epidemia de sífilis, né? E que desde sempre olha para a reabilitação, para a nossa área com muito carinho, mas é um hospital de uma universidade que ainda não tem o curso de graduação de fisioterapia, apesar de ter um hospital de referência. E o evento foi muito bacana porque foi um evento em homenagem à fisioterapeuta que tem o número de registro 01, que é a Sônia Guzman, né? Então foi um evento muito bacana, a gente conseguiu trazer o filho da Sônia Guzman aqui no Rio de Janeiro, ele que é de São Paulo, e ele tem paralisia cerebral, né? É um jovem aí de 45 anos por aí, mas totalmente independente. E você vê na fala dele como que a mãe dele transformou a vida dele. Se ele não tivesse tido uma mãe fisioterapeuta, dificilmente ele seria essa pessoa que ele é hoje. Então a gente pôde homenagear a Sônia Guzman através do filho dela, do Patrick, e acho que foi essa fala que eu fiz lá no evento, na abertura do evento. Eu acho que não esquecer da nossa essência ali, da nossa história, sabe? Tem pessoas que foram muito importantes para a fisioterapia ser o que ela é hoje. E eu acho que tem muitas pessoas importantes que estão participando desse processo construtivo, né? Do presente para, no futuro, a nossa área ser melhor ainda. Então, essa é a expectativa que eu tenho aí nesses próximos anos. Excelente, Diego. Queria te agradecer mais uma vez, né, por essa brilhante experiência, toda essa sua trajetória. Com certeza que vai inspirar os nossos estudantes aqui. E com certeza contarei com você em outras oportunidades, porque essa aproximação é muito importante para a formação dos nossos alunos. Pô, eu que agradeço o convite, Peterson. Sabe que você pode contar comigo. Da próxima vez, de preferência presencial, que eu adoro Minas Gerais. Vou aí desfrutar da comida mineira, que para mim é a melhor do Brasil. Com certeza. Aproveitar, rever os amigos, curtir um pouquinho a cidade, conhecer a cidade, né? A gente conhece muito pouco o Brasil, né? Tem que explorar mais isso. Será E muito aí bom. tem gente concordando, comida mineira não tem coisa melhor, gente. É maravilhoso. Conta comigo, tá, meu amigo? Foi um prazer estar com você e conhecer essa galera aí que você está formando, que com certeza novas lideranças vão surgir daqui, né?